Olá, eu sou Giacomo. Tudo jóia com você? Nessa aula eu vou te ajudar a entender a comparação entre duas funções e como é que a gente faz isso graficamente. Então, vem comigo. Vamos lá? Olha, essa é a última aula dessa sequência de 3 vídeos, onde nós estamos trabalhando alguns aspectos gráficos de função. Então, se você não assistiu os outros, vai lá, assiste. E aproveita, se essas aulas estão te ajudando, deixa seu like. E também se inscreve no canal, ok? Beleza? Vamos lá, ó. Como é que eu comparo duas funções? Se comparar uma função com outra é dizer simplesmente se uma é maior que a outra. Graficamente, isso é muito simples. Imagine que eu tenho aqui o gráfico de uma função f, que eu fiz aqui em preto, e o gráfico de uma função g. A comparação é simples. Se o gráfico da função f estiver acima do gráfico da função g, quer dizer que a função f ela é maior que a função g ali. Então, veja só, f de x é maior que g de x. O gráfico de f está acima do gráfico de g, que está abaixo. Beleza? Então aqui você pode perceber isso também assim, ó. Eu pego um valor aqui, ó, por exemplo, 3. E eu calculo a função no 3. Eu venho aqui e obtenho, por exemplo, o resultado 2. E calculo também a função, ó, f no 3. Obtenho aqui um resultado, veja só, por exemplo, aqui 5. Então, note, a função no 3, ela é 5. E a função g no 3, ela é 2. O 5 acima do 3. A função f maior que a função g. Mas o interessante dessa análise é quando eu tenho gráficos onde eles se cruzam. E aí eu tenho que perceber qual está acima, qual está abaixo e qual intervalo isso está acontecendo. Eu vou dar um exemplo aqui bem tranquilinho para você. Vem comigo. Imagine que eu tenho duas funções, f de x e g de x. Quando você faz o gráfico dessas funções, você vai obter duas retas. São funções afins ou função que muitos chamam de função do primeiro grau, e você tem aí na playlist, você terá também vídeos falando desse tipo de função. E se você esboça o gráfico dessas duas funções, eu já adianto para você que você vai obter uma coisa assim, ó. A função f, na hora que você esboça aqui, vai dar um gráfico assim, uma reta assim. Já a função g, quando você esboçar o gráfico, vai dar uma curva, uma reta assim, tá? Então você tem aqui f e aqui você tem, ó, g. Beleza? Tá, ó, aqui você tem g e aqui você tem f. Você fala, Giacomo, eu percebo aqui que elas se encontraram, elas têm um ponto em comum aqui, e esse ponto aqui, se eu estiver à esquerda desse ponto, a função g está acima, ou seja, a função g é maior que a função f. E se eu estiver à direita desse ponto, a coisa inverte. A função f, ela é maior que a função g. Percebeu? Ó, a função f está acima da função g. E como é que eu digo isso? Como é que eu descubro esse cara? Olha, você percebe aqui que você tem justamente nesse ponto, ó, os dois valores da função iguais. A função f e a função g, elas valem o mesmo número aqui. Então você parte com essa ideia fazendo o cálculo justamente a partir disso. Vem comigo, ó, nós vamos fazer f de x igual a g de x. Então você começa a análise assim, igualando essas duas funções, ó, x mais 3 é igual a menos x mais 11. Eu peguei a função f, coloquei aqui, a função g, a expressãozinha dela, coloquei aqui. Agora eu vou resolver essa equação, vamos lá, ó. Eu vou jogar esse menos x para lá e esse 3 para cá. Então vai ficar assim, x mais x igual a 11, esse mais 3 passa para cá, menos 3. Aqui deu 2x, 11 menos 3 igual a 8. X igual a 8 dividido por 2, x igual a 4. Então eu percebo que esse número que eu estava procurando aqui no x, ó, é justamente 4. Quando eu calcular a função no 4, vai dar o mesmo número. Perceba, ó, 4. Se eu colocar o 4 aqui, ó, 4 mais 3 dá 7. Então a função vale 7. Ou ainda, se eu jogasse na expressão de baixo, ó, 4, eu coloco aqui com o sinal de menos, menos 4 mais 11 também dá 7. Então perceba, ó, f
de 4 deu 4 mais 3, f de 4 é igual a 7. Se você jogar aqui embaixo, também na função g dá o mesmo valor. Foi assim que eu obtive o 7. E para você dizer qual função é maior ou menor, naturalmente depende de onde você está olhando. Então veja só, ó, f de x, ela é maior que a função g de x, ó, ela está acima da função g de x, ó, f de x é maior que g de x, nesse lado aqui, ó, à direita do 4, para x maior que 4. Ou você pode começar a falar, ó, para x maior que 4, f de x é maior que g de x, tanto faz a ordem, beleza? E você pode concluir dizendo o seguinte agora aqui, ó, f de x é menor que g de x, ou você diz que g de x é maior que f de x, né? Tanto faz. Ó, f de x está abaixo de g de x para x menor que 4. Essa é uma análise. Beleza? Gostou? Nos próximos vídeos aqui na playlist de fundamentos você vai ter outros aspectos interessantes de função, como por exemplo função crescente e decrescente e muitas outras coisas, para depois nós trabalharmos os modelos funcionais, que a gente tanto usa em muitas aplicações e também no cálculo. Eu te aguardo para os próximos vídeos. Grande abraço! E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um grande abraço e até a próxima!